Graça e paz a todos, aos presentes primeiro, e depois aqueles que vão assistir pelas redes sociais. A mensagem de hoje vai falar sobre reconhecer a Jesus quando Ele está operando na nossa vida, quando Ele está nos alertando, quando Ele está nos ensinando, quando Ele está se revelando a nós. Hoje, na Terra, o papel da revelação de Cristo cabe à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é formada por aqueles que creem em Jesus, por aqueles que se entregaram a Ele e aceitando o seu sacrifício para perdão dos pecados. Essa é a Igreja de Cristo sobre a face da terra. E tem essa incumbência. Jesus que disse: ide e pregai o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas, a boa notícia. A maior e melhor boa notícia que se pode ter é: você não vai morrer. E essa é a essência do Evangelho, mostrar como o ser humano consegue a vida eterna, né? E a resposta é em Cristo Jesus. Então, nós vamos aqui ao tema de hoje, que é A Caminho de Emaús. Emaús era uma cidade ali próxima, hoje, para nós, próxima a Jerusalém, mas que levava 11 dias a pé para chegar. E esse evento ocorre logo depois da crucificação e do sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas, capítulo 24, ele vai narrar, a partir do versículo 13, essa passagem bíblica, né, de dois discípulos de Jesus que estavam caminhando de Jerusalém até essa cidade, né? E eles estavam muito entristecidos, estavam chocados e, claro, decepcionados. Então, muitas vezes, a tristeza que nos abate, a decepção, né, que muitas vezes chega até a nossa vida, faz com que nós não vejamos o agir de Deus, ou não vemos a presença de Jesus ali falando conosco, se revelando a nós nestes momentos. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse: orai e vigiai. Né? Esse vigiai também está dentro do nosso dia a dia, de percebermos a presença de Jesus. Mas se nós formos fazer aqui uma enquete, quem se apercebeu da presença de Jesus nesta terça-feira que passou, nessa segunda, nessa quarta, principalmente para quem trabalha, né? Para quem desprende a sua atenção, os seus esforços ali no trabalho, em relatórios, em pesquisas, em atendimento ao público, enfim. Você vai falar: puxa, não me apercebi. Então, o cristão, embora não se aperceba da presença de Deus, por causa da correria que o mundo está e que nós vivemos, das muitas atribuições, né, que precisam da nossa atenção, o cristão sabe que Jesus está conosco, que Jesus está aqui, que Jesus está em nós, e que Ele, mesmo sem a gente perceber, na sua infinita misericórdia e amor, nos protege e nos direciona. Então, vamos ver o texto, a partir do versículo 13 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, eles não conseguiram se aperceber que era Jesus. Por quê? Porque eles estavam, olha lá, eles estavam conversando, eles estavam debatendo aquele assunto que causava entristecimento. Qual é o assunto? O que foi que tinha acabado de acontecer? Jesus tinha acabado de ser morto e tinha sido sepultado. Aquele homem que eles acompanhavam, que eles seguiam,
que eles tinham uma esperança naquele homem, um homem que fez milagres e de repente estava morto. E eles estavam entristecidos. Não conseguiram se aperceber da vida que estava com eles conversando ali. Jesus Cristo é a vida eterna, né? A pessoa de Jesus Cristo ali ressurreto, com um novo corpo, um corpo agora não mais sujeito nem a tempo nem espaço, mas um corpo palpável, né? Estava ali conversando com eles. Então, essa é a situação. E eles continuaram caminhando, e Jesus ali, então, perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamando Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus pergunta: que coisas? Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui nós vemos o quê? Embora eles conheciam Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus na realidade. Mas eles sabiam uma coisa importante. Eles sabiam que foram as autoridades religiosas que mandaram prender Jesus e o entregaram a Roma, a Pôncio Pilatos, para que ele fosse crucificado. Então fica bem claro aqui que a religiosidade é contra o verdadeiro cristianismo. Eu ouvi hoje pela manhã um relato de um humorista, e ele estava indignado com a religiosidade, porque um pai perdeu o filho e a esposa num acidente, e só porque ele não profere, ele não a mesma religião, agora religião, né, de alguns que se dizem evangélicos, eles chegaram a escrever na rede social desse homem que foi bem feito. Bem feito o que aconteceu, porque eles não seguem a mesma religião, né? Então isso é terrível. A religiosidade, ele realmente mata, ela destrói, ela rouba, né? Então aqui nós vemos uma denúncia de que foi os religiosos que entregaram Jesus. Mas o que eles falam de Jesus? Eles falam que Jesus era um profeta. Profeta, que ele era poderoso em palavra e fez muitos sinais aqui. Imagina eles falando isso para Jesus, que estava ali ressurreto, né? Jesus, eu imagino Jesus assim, puxa vida, realmente eles não entenderam, né? Mas continuou caminhando com eles. Aí no versículo 21 tem uma coisa interessante, ele diz assim: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então o que eles esperavam? Na realidade, eles viram que Jesus era poderoso mesmo. Nós sabemos que ele é poderoso. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho daquela viúva. Jesus fez de poucos pães e poucos peixes alimentar 7.000 pessoas. E Jesus tinha dito que ele veio para libertar o povo. Ora, se eles não entenderam que Jesus veio não para libertar do governo romano, mas sim libertar o homem da escravidão, do pecado, eles ficaram decepcionados. Imagina eles andarem com Jesus 3 anos, Jesus fazendo todos os milagres, e Jesus disse: a qualquer momento, né, eu vou tomar posse aqui, eu vou fazer aquilo para que eu vim fazer. Eles falaram: oh, vai acontecer um milagre aqui, os romanos vão cair por terra, né? Essas autoridades falsas religiosas vão acabar e nós vamos reinar com Jesus livres. Israel vai triunfar novamente sobre todas as nações. Glória a Deus. De repente Jesus é preso, é torturado, morre na cruz e é sepultado. É isso
que acontece nos dias de hoje. Pessoas vão a locais onde ensinam um falso Jesus. Um Jesus que veio para dar ouro e prata aqui para as pessoas, fazer com que as pessoas não fiquem mais doentes, né? Sejam amigos de todos, mas não falam da pessoa de Jesus, desse Jesus que estava caminhando junto com esses dois homens. Não falam do pecado, não falam da maldição que o pecado trouxe a toda a humanidade. Mais ainda, não falam da solução. Não falam do que realmente Jesus é capaz de fazer, aquilo que ele fez. Não falam. E quando essas coisas que são prometidas, né, financeiramente falando, materialmente falando, as pessoas ficam como esses dois, ficam entristecidos, desanimados, e o que mais que as pessoas ficam? Decepcionadas. Com a organização religiosa? Não, com Jesus. Eu esperava que Jesus ia me dar ouro e prata, ele não me deu. Olha aqui como eu estou. Fiquei decepcionado com Jesus, mas Jesus nunca disse que ia dar ouro e prata para ninguém. Pelo contrário, ele estimula as pessoas a serem bons cidadãos, trabalhadores, repreender a preguiça, não é? Mas esperar o reino que está por vir. As cartas às igrejas dizem que o reino de Deus não consiste em bebida e comida. Mas a gente consegue entender a decepção desses homens. Eles esperavam uma coisa que Jesus nunca prometeu dar. Mas eles acreditavam que iam receber. Muito bem, então é isso. E já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Olha só agora, a partir do versículo 22. Algumas das mulheres, que mulheres? As mulheres que seguiam Jesus, né? Nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então, esses homens já tinham o relato de que Jesus havia ressuscitado. Mas eles não estavam acreditando ainda. Por quê? Eles não viram. Eles não viram Jesus, né? E os olhos deles, lembre-se, por causa da tristeza, estavam como que encobertos, não deixaram eles reconhecer naquele momento que era Jesus. Assim somos nós também. Nós, quando pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus, estamos ali perto do nosso dia a dia, perdão, antes de falar de Jesus, né? Nós estamos no nosso trabalho, estamos na nossa escola, estamos na nossa vizinhança. As pessoas não conseguem ver Jesus em nós. Por quê? Porque as pessoas não estão reconhecendo o cristão se ele não falar nada, se ele não se esforçar por ter uma conduta diferente diante das situações. E cá, venha cá, vamos ver. Quando nós levamos um susto, quando nós somos decepcionados, a gente está agindo como cristão? Eu tiro muito pelo trânsito, né? O cristão dirigindo, ele só é cristão até tomar uma fechada, uma provocação no trânsito. Aí ele esquece. Não é? Então, a nossa reação diante das situações, por nós não estarmos atentos que Jesus está em nós, que Jesus está conosco, a nossa reação é como se não tivesse. Aí então, quando aqueles homens estavam vendo Jesus, eles estavam vendo um homem comum. Porque Jesus não começou a falar certas coisas ainda. Mas estavam ouvindo o que eles estavam dizendo, né? E eles ali, que tristeza, você é o único que está aqui em Jerusalém, não sabe o que aconteceu, né? E a igreja, no seu comportamento, passa desapercebido também que é diferente. Então, eles sabiam que Jesus havia ressuscitado,
Com certeza as pessoas que estão à nossa volta também sabem, ou não? Não é? Se você perguntar para as pessoas, você sabia que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou? Já sei, já sei. Eles sabiam. Mas por não verem Jesus ressuscitado, eles ainda estavam achando que Jesus estava morto. Vamos continuar a caminhada com eles. Agora, versículo 25 e 26 de Lucas 24. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Bom, aqui é uma palavra particular para Israel. Israel tinha os profetas. E os profetas profetizaram a respeito do Messias. Como é que eles profetizaram? Quando o Messias vier, ele vai fazer isso, isso, isso e isso. Jesus é o Messias. Ele fez tudo aquilo que os profetas diziam que o Messias ia fazer. Mesmo assim, Jesus deu uma bronca. Eles disseram assim: como vocês custam a entender? Os profetas que vocês conhecem, a escritura que vocês conhecem, não dizia exatamente sobre mim, ou sobre o que o Messias tinha que fazer? Para ver se eles lembravam o que Jesus fez. Jesus do lado deles, e eles não reconheceram Jesus. Jesus está do lado das pessoas que você tem pregado o Evangelho. Mas eles não estão reconhecendo Jesus em nós. Por que será? Então, você pode me dizer, mas eu tenho pregado. Eu tenho falado de Jesus. Mas a nossa atitude diante das situações. Eu não vou falar agora porque senão vão ficar com raiva de mim. Eu não vou dizer que eu sou cristão, porque senão vão se afastar, alguém vai ficar chateado, não vai falar comigo. Então, essa é a atitude que faz com que as pessoas não reconheçam Jesus em nós. Nós temos que tomar um posicionamento. E nós somos colocados à prova, a gente está desapercebido, vamos acordar. Não podemos ser igual a esses dois. Nós não estamos mais no caminho de Emaús, né? Nós estamos no caminho, que é Cristo. Muito bem. E Lucas 24, 28 diz assim: e se aproximando do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Ou seja, eles pararam e Jesus disse: bom, agora eu vou continuar. Né? Aí eles disseram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Quando Jesus fez isso, quando Jesus partiu o pão, ao invés de comer, ele repartiu, eles acordaram. Puxa, Jesus que está aqui. Os olhos deles se foram descobertos. Ou seja, aquilo que tampava saiu e eles viram Jesus. Agora há um ensino aqui muito interessante do pão, né? Jesus diz: quando você forem partir o pão, lembre-se, façam isso em memória de mim. Ou seja, Jesus estava dizendo, quando ele partiu o pão, e disse: o meu corpo, eu entreguei minha vida para vocês. Vocês ainda não me reconheceram. Olha só. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E imediatamente, agora o sobrenatural, para provar que o corpo de Jesus já estava diferente, já não sujeito a tempo e espaço, ele desapareceu ali da presença deles. Mas eles acordaram e receberam o ensino de que Jesus, embora tenha entregue o corpo, ele ressuscitou. Aquilo que as mulheres testemunharam, de que quando chegaram no sepulcro, os anjos a receberam. Um dos evangelhos diz um anjo, o outro diz dois, o próprio Jesus. E é verdade. As mulheres não estavam tendo visão. Jesus ressuscitou. E eles disseram assim, perguntaram um ao outro: não estavam ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Assim deve ser quando nós falarmos de Jesus. As pessoas que ouvirem
deve sentir ali algo bom em ouvir as Escrituras. Quantas vezes nós, quando estávamos trabalhando, eu falava para as pessoas das Escrituras, as pessoas ficavam assim: onde você aprendeu isso? Onde está escrito isso? Onde está? Nas Escrituras. A palavra realmente faz bem para quem ouve, quando ela está disposta a ouvir, né? Então, não neguem a palavra de Deus. Falem de Jesus. Falem da salvação. Aliás, o único mandamento que o Senhor nos deu em termos de pregar é ir de pregar o Evangelho, né? O homem que complica, né? Quer pregar teologia, né? Pregar aquilo que ele recebeu de Deus na sua língua, ele quer pregar em outra. O homem complica muito, né? Então, eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido. Então, a alegria, né, de uma pessoa que ouve aquilo que nós pregamos, crê em Jesus Cristo, aceita o sacrifício dele para si, recebendo o perdão. A alegria é maravilhosa. Essa alegria faz com que a pessoa fique impulsionada a ir contar. Ela vai contar, porque são as boas novas, né? Jesus é a vida, é o caminho, a verdade, a vida. Significa que aquele que crê nele não vai morrer, né? Sabe que quando a vida terminar aqui na terra, é apenas a continuação agora, sim, sem dor, sem tristeza, e junto com o nosso Criador. Isso é para toda a eternidade. A alegria. Então a gente quer contar. Primeiras pessoas que a gente quer contar, aquelas pessoas que estão à nossa volta. Depois vamos correr para casa, contar para os pais, contar para os filhos, vamos contar para o nosso vizinho. Aí as pessoas falam: tá vendo, ficou doido. Essa é uma das consequências do primeiro amor. Aquele primeiro contato com Jesus. A gente quer contar. Lembra-se, quando Jesus curava e perdoava os pecados, ele falava: não vai contar para ninguém. O que a pessoa fazia? Saía correndo, contava para todo mundo: Jesus é lindo, ele me curou, Jesus é o Senhor, ele é que dá a vida eterna. Eu imagino Jesus se alegrando ali, né? Então, que possamos reconhecer Jesus na nossa vida todo o tempo, porque ele fala conosco todo o tempo. Ele está conosco todo o tempo. Mas a nossa atenção aqui na Terra ainda é chamada por vários fatores. Que o Senhor nos ajude, mesmo com a nossa atenção no trabalho, nas pessoas, nas coisas que o mundo chama, nós não venhamos a tirar a nossa atenção de Jesus Cristo que está conosco. Porque você pode estar assistindo um filme e Jesus pode te mostrar algo naquele filme, numa conversa, num passeio, onde você estiver, Jesus pode te ensinar, pode te abraçar ali naquele momento. É tremendo nós se apercebemos da presença do Senhor. Amém? Que é essa palavra, e você pode meditar nela, está lá em Lucas 24. Faça uma releitura, né? E peça ao Espírito Santo para conversar com você a respeito do caminho de Emaús, a conversa que Jesus teve com aqueles dois homens e como eles demoraram um pouco para reconhecer que Jesus estava ali junto com eles. Amém? Que essa palavra encontre um refúgio no teu coração e você possa compartilhar primeiro com seus próximos, né? Que é a família e os amigos. E depois a quem mais o Senhor preparar para que você possa estar compartilhando o Evangelho de Cristo, as boas novas, a boa notícia de que a pessoa não precisa morrer, basta crer em Jesus. Que Deus te abençoe, você, tua casa e teu ministério. Amém.